Olha, vocês vão usar bastante igualdade, soma, subtração e multiplicação. Mas vocês viram que é até bem intuitivo, né? Agora, a divisão de polinômios, vocês vão ver que é algo bem característico, vai ser uma novidade. Então vamos ver com bastante calma como que a gente faz essa divisão e depois a gente vai discutir como que a gente pode usar ela na parte teórica mesmo, pra gente usar para achar, por exemplo, uma raiz ou discutir um exercício. Então vamos começar aprendendo como que a gente faz a divisão de um polinômio por outro polinômio. Nesse caso, a gente tem um polinômio de grau 3, né, com 4 termos, sendo dividido por um binômio de grau 1, x menos 2. E como que a gente vai fazer essa divisão? É uma divisão bastante parecida com a divisão comum que a gente está acostumado, de chave, em que a gente vai colocar o número que a gente quer dividir aqui e o número pelo qual a gente está dividindo dentro de uma chave. Aqui vai ficar o nosso quociente e a gente vai realizar a nossa divisão aqui. Então, o primeiro passo é a gente começar da esquerda. A gente vai olhar o x elevado a 3. Quando a gente vai olhar o nosso divisor, a gente olha também para o lado da esquerda primeiro. Eu não vou olhar como um todo. Primeiro eu vou olhar para o x. Então, eu vou dividir x ao cubo por x. X ao cubo dividido por x é igual a x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui no nosso quociente. Esse próximo passo também vai lembrar bastante uma divisão normal, em que a gente vai fazer x ao quadrado vezes x e alterar o sinal e colocar aqui embaixo. Então, x ao quadrado vezes x é igual a x ao cubo, vira menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 é igual a menos 2x quadrado. Invertendo o sinal, a gente tem mais 2x quadrado. Então, a gente vai anotar aqui. A gente vai realizar essa continha. X ao cubo menos x ao cubo é igual a 0. Menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado é igual a menos 4x ao quadrado. Eu quero que vocês observem que aqui a gente conseguiu cancelar o nosso primeiro termo. E esse é justamente o nosso objetivo. A gente vai cancelando os termos um a um. Novamente, a gente vai olhar para o nosso termo da esquerda e eu vou descer o resto dos nossos termos. Então, a gente tem menos x mais 12. Vou mudar de cor só para a gente ver o processo. Menos 4x ao quadrado, dividido por x, é igual a menos 4x. Menos 4x vezes x é igual a menos 4x ao quadrado. Invertendo o sinal, a gente tem mais 4x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 2 é igual a mais 8x. Invertemos o sinal, a gente tem menos 8x. A gente vai realizar essa continha aqui. Menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado é igual a 0. Menos x menos 8x é igual a menos 9x. Agora, a gente vai descer o nosso termo remanescente, que é o mais 12, que a gente ainda não usou. Novamente, a gente começa a divisão olhando da esquerda para a direita. O nosso primeiro termo é menos 9x. Menos 9x dividido por x é igual a menos 9. Menos 9 vezes x é igual a menos 9x. Trocamos o sinal, mais 9x. Menos 9 vezes menos 2 é igual a mais 18. A gente inverte o sinal, então a gente tem menos 18. Fazendo essa continha aqui, a gente tem menos 9x mais 9x, que é igual a 0. Mais 12 menos 18 é igual a menos 6. Observem que o formato da divisão entre polinômios é extremamente parecida com a nossa divisão normal de números reais, em que a gente tem o número que está sendo dividido, o número que está dividindo, o nosso quociente, ou seja, o resultado da nossa divisão fica aqui, e aqui embaixo a gente tem o nosso resto. Então, eu vou indicar aqui. O nosso resto, nesse caso, é igual a menos 6, e o nosso quociente é x ao quadrado menos 4x menos 9. Outra coisa que a gente pode perceber é que eu falei que quando a gente multiplica polinômios, a gente pode somar o grau desses dois polinômios e a gente tem o nosso produto. No caso da divisão, é ao contrário.
a gente tem um polinômio de grau 3 sendo dividido por um polinômio de grau 1. 3 menos 1 é igual a 2. Então, o nosso quociente é um quociente polinômio de grau 2. Relembrando o processo que a gente acabou de fazer, a gente sempre começa da esquerda para a direita, ou se preferir pensar assim, do maior grau para o menor grau. Então, no nosso polinômio que está sendo dividido, a gente começa pelo x ao cubo, e a gente vai dividir pelo x, que é o termo de maior grau, que é o termo à esquerda, do nosso divisor. X ao cubo dividido por x é x ao quadrado, e o próximo passo é a gente multiplicar esses termos e inverter o sinal. X ao quadrado vezes x é x ao cubo, e a gente vai inverter o sinal. Observem, quando a gente fizer essa conta, a gente vai zerar, que esse é o nosso objetivo. Aí a gente vai continuar multiplicando, trocando o sinal e fazendo essa continha aqui, como uma divisão normal. A gente vai repetir o processo olhando para o primeiro número que a gente tem aqui, dividindo pelo primeiro número do nosso divisor, realizar essa divisão, multiplicar, trocar o sinal, continuar multiplicando, sempre trocando o sinal. A gente realiza essa adição, menos 4 mais 4, lembrando que o objetivo é sempre eliminar esse primeiro número aqui. Esse é o objetivo, por isso que a gente vai dividir e depois inverter o sinal. E a gente realiza a conta para seguir. Lembrando que enquanto a gente realizar essa continha de adição e sobrar um número do nosso polinômio original, no caso a gente conseguiu fazer uma conta com 4x ao quadrado e com menos 8x, mas o mais 12 ainda não foi usado. Isso significa que a gente pode seguir fazendo a nossa conta. E por fim, a gente termina com o nosso resto aqui embaixo, que poderia ser zero, mas no caso não é. Quando é uma divisão exata, o resto aqui embaixo é zero. E aqui embaixo da chave, a gente tem o nosso quociente, ou seja, o resultado da nossa divisão. Agora, pensando em uma maneira mais geral, só para estruturar o nosso pensamento quanto à divisão, a gente sempre tem que estruturar a nossa divisão de um modo muito parecido com aquela divisão que a gente faz normalmente, antes da matéria de polinômios. A gente vai colocar o nosso polinômio que estará sendo dividido aqui, e dentro da chave a gente colocará o divisor, o nosso denominador da conta. Então, o nosso denominador, o nosso divisor, provavelmente será um outro polinômio que estará dividindo outro polinômio. No outro caso, a gente fez com um divisor que só tinha 2 termos, mas podia muito bem ser um polinômio muito maior, ser um polinômio de 5º grau, por exemplo, sendo dividido por um polinômio de 4º grau. Aí a gente vai fazer a nossa continha, o nosso quociente vai ficar aqui embaixo da chave, e aqui embaixo vai sobrar o nosso resto, que pode ser 0 ou não. Uma outra maneira da gente escrever isso é a gente dizer que o polinômio pelo qual a gente vai fazer a divisão, ou seja, no caso seria p de x, que é o nosso numerador, é igual à multiplicação do quociente pelo denominador, pelo nosso dividendo. Então, a gente vai fazer uma multiplicação do nosso divisor pelo nosso quociente, que é o resultado dessa multiplicação, e a gente vai somar essa multiplicação com o número que ficou aqui no resto. Se o resto for 0, a gente não vai fazer essa soma, porque é como se a gente somasse com 0. Então, a gente pode dizer que um polinômio se dá pela multiplicação do seu divisor pelo quociente mais o resto. Na verdade, isso daqui é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que escrito em uma linha só, escrito por extenso. Ainda no assunto de divisão, a gente vai falar sobre o teorema do resto. O teorema do resto pode ser aplicado quando a gente tem um divisor que é do 1º grau, ou seja, quando o divisor é x menos a. O a poderia ser qualquer número, poderia ser x menos 1, x mais 2, x menos 3, x mais 10. O importante é que não pode ter x elevado a 2, x elevado a 3 no divisor. O polinômio que está sendo dividido pode ser qualquer um, mas o número que está dividindo, o número que está embaixo, que está no denominador, precisa ser do 1º grau. Se cumprir essa nossa condição, a gente pode fazer o teorema do resto, que serve para quê? Serve justamente para encontrar o resto de um polinômio, de uma divisão polinomial. O primeiro passo seria calcular a raiz do divisor. Então, para isso, a gente precisa lembrar o que é uma raiz. Uma raiz é quando a gente substitui o valor do x, então eu vou colocar um número no lugar do x, e quando eu faço essa substituição, o resultado da minha continha é igual a 0.
Então, no caso, se o meu divisor for x menos a, o que eu tenho que colocar aqui no lugar do x para fazer com que esse parênteses todo fique igual a zero? Eu tenho que substituir x menos a, então eu quero que x menos a vire zero. Eu vou passar o a que está negativo como positivo e eu encontro que eu preciso de um x igual a a. Então, a raiz do meu divisor seria igual a a. Tudo bem? Agora que a gente achou a raiz do nosso divisor, a gente tem que substituir a raiz do divisor no x para encontrar o resto. Então, o exercício vai ter dado um polinômio, por exemplo, um polinômio p, que é um polinômio px. Se a gente substituir no lugar do x a raiz que a gente encontrou do divisor, então esse azinho aqui, a gente vai encontrar o valor do resto dessa divisão. Então, a gente primeiro acha a raiz do nosso divisor, substitui em x no polinômio que está sendo dividido, e quando a gente substituir, a gente vai encontrar o resto. Bom, eu sugiro que vocês pausem o vídeo aqui nessa imagem, porque a gente vai fazer um exercício agora. Vai ser o exercício 2, da parte que eu indiquei de exercícios da aula, é um exercício da Unicamp, e eu vou resolver agora com vocês, mas eu sugiro que vocês tentem resolver sozinhos agora, e pode pausar o vídeo aqui nessa tela, que vocês têm todas as informações que vocês precisam aqui. Então, como eu disse, é um exercício da Unicamp, e ele fala pra gente: considere o polinômio px, x elevado a n mais x elevado a m mais 1, em que n é maior do que m, que é maior ou igual a 1. Se o resto da divisão de px por x mais 1 é igual a 3, então o n e o m são par ou ímpar. Aqui em verde eu coloquei todas as informações que o enunciado dá pra gente. Então a gente tem que trabalhar a partir disso aqui. Observem que em nenhum momento do exercício ele falou usem o teorema do resto. Então a gente vai precisar trabalhar isso, que é pegar a bagagem que a gente tem da aula, estudar toda a teoria que a gente aprendeu ao longo do ano e falar, bom, é isso que ele quer de mim. Então, analisando aqui, a gente tem o px, a gente tem o divisor e a gente tem o resto. Mas observem que a informação que ele quer na resposta está dentro de px, não importa pra gente qual é o quociente. Pelo teorema do resto, o primeiro passo é achar a raiz do divisor. O nosso divisor, no caso, é x mais 1. E a raiz do divisor é o número que a gente vai substituir em x, que vai transformar esse divisor todo em zero. Então, a gente tem que igualar x mais 1 igual a zero. O 1 que está positivo vai passar subtraindo, então a gente encontra que a raiz do divisor, na verdade, é igual a menos 1. Pelo teorema do resto, quando a gente encontra a raiz do divisor, é só a gente substituir toda vez que a gente encontra um x dentro de px por essa raiz do divisor. Então, eu vou copiar px, só que toda vez que eu ver um x, eu vou substituir por menos 1. Menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a m mais 1. Então, observem que até agora o que eu fiz? Eu copiei px, o nosso polinômio original, substituindo todos os x pela raiz do divisor. E o teorema do resto nos diz que quando a gente faz isso, a nossa conta é igual ao resto, que no caso é 3, porque o enunciado já contou pra gente. Então, a gente já usou o teorema do resto, tudo que ele tinha para contar pra gente, a gente já utilizou aqui. O exercício quer saber se n e m são par ou ímpar, se os dois são pares, se os dois são ímpares ou se eles são diferentes. Então, agora é muito importante a gente ter lembrado daquela nossa aula de radiciação e potenciação. Então, observem que aqui a gente tem uma peculiaridade em que as nossas duas bases são negativas, tudo bem? Quando a gente tem bases negativas, o nosso expoente pode ser par ou ímpar. A gente já pensa nisso porque é o que o exercício está dando nas alternativas. Quando o expoente é par, não importa que a base é negativa, porque a base vai virar par de qualquer jeito. Então, se o expoente é par, a base dá positiva. Se a gente tem uma base negativa e o expoente, ou seja, o número que está elevando, é ímpar, vai continuar negativo. Então, agora a gente vai fazer essa continha como se fosse uma continha menor. Vou puxar aqui para baixo. A gente tem mais 1. Aqui a gente tem incógnitas, então eu vou deixar do lado esquerdo da igualdade. Mas aqui a gente tem mais 1 que eu vou passar, que estava positivo e agora vai ficar negativo.
Então, a gente tem que menos 1... Então, passando o 1, que estava positivo, vai passar subtraindo. Eu vou deixar tudo isso daqui do meu lado esquerdo da igualdade, porque a gente tem incógnitas, mas o meu mais 1, que tá sozinho, tá sem incógnita, eu vou passar por outro lado da igualdade. Assim, a gente tem 3 menos 1, que é igual a 2. A gente já discutiu um pouquinho sobre o sinal do resultado dessa potência, mas essa base, essas potências, elas têm mais uma peculiaridade, além de ser uma base negativa. A base tem o valor 1. E quando a gente tem uma base 1, não importa qual é o expoente. Os únicos resultados possíveis seriam menos 1 e 1. Então, a única coisa que vai mudar realmente é se o expoente é par ou ímpar, que vai mudar o sinal dessa nossa conta. Então, vamos pensar nas nossas possibilidades. A gente tem que fazer essa continha aqui, dá 2. Se o n for ímpar, a gente vai ter menos 1. Se o m também for ímpar, a gente vai ter menos 1 de novo. E essa conta vai dar menos 1, menos 1, menos 2. Não serve pra gente, porque aqui a gente tem um 2 positivo. Se um deles for ímpar e o outro for par, a gente vai ter menos 1 mais 1, que vai dar 0. Então, não deu. E dessa forma, a gente concluiu que tanto n quanto m tem que ser números pares para dar certo a nossa conta. E é exatamente isso que o exercício queria da gente. Então, vamos fazer esse exercício aqui da Unesp, que eu vou indicar como 4 lá no listinho de exercícios de vestibulares. E ele é da Unesp, da última prova, na verdade, do vestibular da Unesp. E vai misturar as nossas últimas aulas, né, de álgebra linear, que é determinantes e matrizes, sistema linear, com a matéria dessa aula, que são os polinômios. Novamente, eu sugiro para vocês que vocês pausem o vídeo e tentem fazer antes de ver essa resolução, para vocês verem onde que tá com dificuldade, se vocês acertaram. A gente vai usar bastante do teorema dos restos, tudo bem? Se precisar voltar lá e pausar no teorema dos restos, é essa matéria que a gente vai usar. Então, a Unesp deu pra gente 2 polinômios, ele fala pra gente considerar 2 polinômios px e qx. Observem que tanto p quanto q são determinantes. As duas barrinhas verticais aqui mostram pra gente que isso daqui são determinantes. E ele fala que para que px seja divisível por qx, é necessário que m seja igual a. Então, ele quer que p seja divisível por q. O primeiro passo aqui, antes de qualquer coisa, é a gente resolver essas determinantes. Eu vou resolver primeiro o p de x. Lembrando, quando a gente tem uma determinante 3 por 3, o primeiro passo é copiar as duas primeiras colunas aqui do lado direito, então eu estou copiando. Depois a gente vai traçar a diagonal principal e a gente vai fazer uma multiplicação. X vezes x é igual a x ao cubo. 1 vezes menos 1 é menos 1 vezes m menos m. 0 vezes 2 vezes x é igual a 0. M vezes 0 é 0. X vezes menos 1 é menos x vezes x é igual a menos x ao quadrado. Como está na diagonal secundária, a gente precisa mudar o sinal. Se era menos, vira mais. X vezes 2 vezes 1 é igual a 2 vezes o x. Trocando o sinal, menos 2x. Então, a gente resolveu essa determinante e a gente precisa se lembrar que, na verdade, isso é p. É o nosso polinômio p. Resolvendo agora o nosso polinômio q, a gente vai achar a nossa diagonal principal, fazer a multiplicação. 1 vezes o x é x. E a diagonal secundária. 1 vezes o 3, 3. Muda o sinal, x menos 3. Então, a gente encontrou que o valor de q, que é o nosso segundo polinômio, é igual a x menos 3. Quando a prova fala pra gente que ela quer um número que seja divisível pelo outro, ela quer dizer que quando a gente dividir p por q, ela quer um resto zero, ela quer uma divisão exata. E como a gente tem um divisor de primeiro grau, observem que q é primeiro grau, que q é de primeiro grau, significa que a gente pode usar o teorema dos restos. Vamos relembrar então o teorema dos restos. O teorema dos restos diz que a gente precisa achar a raiz do divisor e aplicar a raiz no nosso polinômio que está sendo dividido. Então, agora a gente vai achar a raiz do nosso divisor, que é q. Então, para achar a
a gente vai igualar o divisor a zero e a gente encontra que a raiz é igual a 3 positivo. Pelo teorema dos restos, quando a gente aplica a raiz do divisor, que no caso é 3 positivo, no nosso polinômio que está sendo dividido, a gente tem como resultado o nosso resto, que no caso é zero, pelo que o enunciado quer. Como a incógnita que está aqui dentro do parênteses é x, quando a gente vê essa notação, nada mais significa do que toda vez que a gente vê um x, a gente substitui pelo número 3, pelo número que está dentro do nosso parênteses. Então, vamos copiar essa expressão substituindo. X ao cubo nada mais é então do que 3 ao cubo. Menos m, que a gente ainda não sabe qual que é o valor, mais x ao quadrado, ou seja, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes o número 3. Resolvendo essa continha, 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos m mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 9, menos 2 vezes o 3, ou seja, menos 6. E a gente sabe que a gente quer que tudo isso seja igual a zero. Então, a gente vai fazer essa continha. 27 mais 9 é igual a 36, menos 6 é igual a 30. Menos m tem que dar igual a zero, que é o nosso resto. Passando o m para cá, já que ele está menos, ele vai virar mais, m positivo é igual a 30. Então, essa é a resposta do nosso exercício. A gente resolveu as determinantes, que eram os nossos polinômios, e aplicou o nosso teorema do resto.